Muito boa noite, mas boa noite mesmo. Estou feliz hoje. Vou tirar esse troço aqui, porque hoje está um frio do janho ainda. Como eu diria a piazada aqui de Curitiba, um frio do janho. Mas o fato é o seguinte, eu estou feliz por alguns motivos. O primeiro deles, a gente insiste sempre, aqueles que defendem a corrente do governo Bolsonaro, que defendem a direita, que defendem o conservadorismo, etc., que deste lado não tem ladrão de estimação, que nós não temos absolutamente a preocupação de preservar ladrão e tudo o que mais você possa imaginar nesse sentido. Bom, hoje caiu ou saiu o ministro Salles. Eu não estou dizendo que ele seja desonesto, muito pelo contrário, mas o que o ministro fez e o que o governo fez foi se afastar do governo para que muita gente não, o Rede Globo e seus sequazes, os jornalistas vermelhos, toda essa rapaziada estava com aquele proselitismo de que o ministro estava atrapalhando o serviço da Polícia Federal. Então, afasta-se o ministro, a Polícia Federal que investigue, que chegue às suas conclusões, e com uma vantagem: se algum dos nossos for punido, ele não vai ser absolvido depois pelo ministro Fachin. Tá? Não vão inventar uma suspeição de juiz, como inventaram para o Lula lá, o Lula da Silva. Né? 9 juízes condenaram o Lula, depois um juiz singular, um advogado que foi nomeado ministro da Suprema Corte, sozinho desqualifica os 9 juízes. No caso do lado de cá, isso não vai acontecer. Outra coisa, hoje pela manhã, eu li as denúncias, assim como todos os brasileiros, com relação à cobrança, à compra das vacinas Covaxin. Agora há pouco, o ministro Onyx Lorenzoni esteve em rede de televisão dando explicações. Eu quero dizer o seguinte: eu não tenho ladrão de estimação, nunca tive. Eu acho que ladrão do erário deveria ter a mão cortada, mas como isso não pode no Brasil, não tem legislação para isso, tem que ser punido exemplarmente. O governo deu uma explicação muito boa, muito importante, sobre parte das questões da compra. Aquilo que envolve o Luiz Miranda. Esse Luiz Miranda é um vagabundo, não sei como é que chegou à Câmara Federal, o cara que morava nos Estados Unidos, deu golpe em meio mundo, de repente está envolvido, tem um irmão no Ministério da Saúde. Eu não sei como é que essa gente se sustenta e continua enrolando. De qualquer maneira, eu gostaria de que este assunto fosse tratado pelo senhor presidente da República como uma bênção para ele. Por que é uma bênção? Porque quem trabalhou pelo presidente trabalhou pela preservação da família, pela economia liberal, enfim, por todo o ideário, e especialmente para que o posto Ipiranga, que é o ministro Guedes, pudesse realizar seu trabalho. Bom, o posto Ipiranga está indo bem, goste ou não goste, se a esquerda não gosta, tira a calça e pisa em cima, mas a previsão é de 5% de crescimento do PIB esse ano. 5%. É muita coisa. O melhor PIB do Brasil foi no período do Médici, 8,9%, e não tinha pandemia e as coisas iam muito bem, obrigado. Nós estamos crescendo 5% na pandemia. É relevante isso, é muito importante. Então, eu digo que é um momento muito bom para o presidente pelo seguinte: eu acho que o presidente tem que mandar investigar essa história da Covaxin, tem que saber se tinha nego do DEM metido lá atrás, a turma do Mandetta, funcionários colocados no Ministério pelo Mandetta, tem que ir até o final, punir quem tem que ser punido, ter logo para os vagabundos, certo? E continuar a mostrar ao país que há uma clara diferença entre os governos anteriores e o atual. O atual está sob a égide e sob a orientação de Deus. Se preocupa com a família, se preocupa com a economia liberal, se preocupa com uma escola sem partido, com uma escola sem ideologia, se preocupa com a segurança pública e enfrenta com galhardia a pandemia. Por quê?
porque a grande crítica é que não tinha vacina. Ah, não tem? Só o Paraná recebeu 500 mil ontem. Só o Paraná. Essa semana estou feliz com as minhas entrevistadas. Comecei com a deputada estadual Mabel Canto, uma figura maravilhosa de Ponta Grossa, menina extremamente preparada. E agora eu vou para outra menina preparada, Jéssica Moreno, minha amiga querida, amiga da minha casa, amiga da minha família, amiga dos meus filhos, e uma menina que realiza um trabalho extraordinário em Londrina, desbrava posições, enfrenta as suas posições, é agredida violenta e dioturnamente pelas pessoas que não se conformam com as bandeiras que ela carrega. Nada obstante, as carrega com galhardia e com fé naquilo que faz. E é boa vereadora. Eu já sabia que ela seria boa vereadora, porque, assim como a Mabel e outras moças e mulheres que estão na política, as meninas aqui que estão na Câmara Municipal de Curitiba são combativas, ela é muito combativa. E é óbvio que eu sabia que ela ia se impor na Câmara Municipal de Londrina, porque ela é séria, porque ela leva muito a sério a missão dela, e jamais será envolvida em corrupção e falcatrua. Tudo bem, isso é obrigação, né? Ninguém deveria ser envolvido em corrupção e falcatrua, mas infelizmente, virou qualidade. Jéssica Moreno, que se auto-intitula Jessicão. Bom, para quem não conhece, ela vai contar por que ela se auto-intitula Jessicão e tal, vai contar um pouco da história dela. Tudo bem, menina? Tudo em ordem? Boa noite, meu amigo. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. É uma grande honra poder participar de uma live com você, que, como disse, já começou a semana com uma pessoa muito boa, e a deputada Mabel, que é uma das pessoas que eu me espelho, estou sempre de olho no trabalho dela para poder reproduzir aqui em Londrina. E aqui em Londrina estou aí a ferro e fogo, né? Estamos completando 6 meses aí de vereança e mostrando para que a gente veio. Entrando em todas as brigas que eu prometi estar presente, que é lutar pela nossa economia liberal, que é cuidar das nossas crianças, e o principal que eu falei a campanha inteira, que era defender a família de direita londrinense. Então, assim, essa semana eu já entrei numa boa briga aí contra o Conselho LGBT, então são várias as lutas. Mas peraí, por que você entra em briga com o LGBT tendo a sua opção sexual? Olha, Gê, eu estou podendo mostrar desde o primeiro dia que eu me elegi que a minha orientação sexual não é o meu mote de vida, não é o que mexe com a minha cabeça e com as minhas escolhas. A minha primeira ligação que eu tive depois de ser eleita foi um repórter de São Paulo me ligando dando parabéns. Parabéns, você é a primeira lésbica eleita em Londrina. O que você vai fazer pelo público LGBT? Nada. Eu não vou fazer nada, não foram eles que me elegeram. Eu estou aqui para defender a família que sabe respeitar Deus, pátria e família. Deus, pátria e família, ponto. Eu não vou ficar usando do meu cargo para defender a minha orientação sexual, porque não é isso que me define. Então, o fato do conselho LGBT ter entrado em pauta aí já virou um motivo de, como você diz, ser xingada o tempo todo, porque eu acho que Londrina não precisa, nesse momento tão sério de pandemia, que a gente precisa recuperar com a nossa economia, a gente começar a falar que a gente precisa de um conselho específico para defender o público LGBT. Eu falo sempre, o povo homossexual não é semideus, nós somos humanos. A gente tem que respeitar a pessoa pelo que ela é. Então, a gente não precisa de um conselho específico. As pessoas precisam nos respeitar por aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, sou totalmente contra, até porque ele vem com aquela história de que é para defender o público LGBT, mas a gente sabe que a partir do momento que esse conselho for criado, vão tentar levar para dentro das escolas palestras, levar de novo a ideologia de gênero,
entrar com essa história de linguagem neutra, e foi por isso que eu comprei essa briga e disse, aqui em Londrina não passa conselho LGBT. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você encontrou tua definição sexual com quantos anos? Com 12 anos. Você já sabia o que você queria ser? Sim, já sabia, já. E você, para ter essa definição, eu sei que você é respeitada pela tua definição, porque você é muito clara nessa tua manifestação e tudo mais. Mas você nunca tentou convencer as pessoas. Eu vou contar para você e para as pessoas que estão conosco. Eu tive uma longa e larga experiência com Clodovil Hernandes, que era costureiro, que tinha sabidamente uma definição homossexual, e que trabalhou na mesma rede de televisão que eu durante muitos anos, e eu, coincidentemente, era diretor jurídico desse grupo. Portanto, a cada vez que o senhor Clodovil Hernandes tinha que refazer os seus contratos, ele ficou anos a fio na mesma emissora que eu, é comigo que ele lidava. Então, eu tive a experiência de vida de conhecê-lo de forma muito particular e conversar com ele e saber o que ele pensava. Ele jamais, jamais, mas jamais, em toda a história relacional comigo ou com o grupo, etc., usou a condição sexual dele para qualquer tipo de privilégio profissional ou pessoal e jamais fez proselitismo da opção dele. Muito pelo contrário. Ele dizia que ele tinha uma opção, mas que ele enfrentava inúmeras dificuldades pela opção que ele tinha, como eu sei que você também enfrenta, porque esse enfrentamento é difícil. Agora, o que se criou no nosso país, de um tempo para cá, é exatamente o que você está colocando, esse endeusamento. Ah, então o cara homossexual ele acha que é melhor que os outros. Bom, ele não é melhor e também não é pior. Não, Ele é exatamente. só outro ser humano, com defeitos e qualidades como todos os outros têm. Exatamente. É esse o ponto. Nossa, que honra que você teve de conhecer o Clodovil, porque ele demonstrou, ele é um exemplo claro de que não precisa se usar da sua orientação sexual para nada, para obter privilégio nenhum. E se você for. É exatamente isso que você falou, não é mais nem é menos. Só que esse movimento vitimista, essa pauta de colocar o negro no chão, o LGBT no chão, para poder dizer: olha, por favor, nós somos coitados, por favor, me dê atenção. Isso não entra na minha cabeça. Eu me sinto desvalorizada cada vez que alguém aparece com essa pauta para mim. Olha, nós somos os coitadinhos. Nós precisamos de vantagens. Isso me deixa extremamente frustrado, porque eu digo, eu não preciso. Aonde eu cheguei foi porque eu arregacei as minhas mangas e trabalhei muito. Aliás, você trabalha muito, né? Trabalho bastante, bastante. Bom, eu fiz questão de começar essa nossa conversa tratando disso, para que as pessoas saibam, em primeiro lugar, do que estamos tratando, como é que você encara a situação, mas a nossa relação ela não existe em função da sua opção sexual. Aliás, eu era seu amigo já, e os meus filhos já eram seus amigos e tal, eu nem sabia a tua opção sexual, porque essa é uma questão pessoal sua, de cada um de nós. Cada um de nós tem a sua opção, e daí tira a calça e pisa em cima, pô. Né? Porque eu não te conheci porque você tem uma opção sexual, eu te conheci porque você tem a mesma opção política que eu. É né? Isso, essa é a nossa afinidade. A nossa relação ela se dá porque a gente pensa muito parecido sob o ponto de vista político. E é muito interessante porque eu, por exemplo, fui na universidade em Londrina e, por ser candidato do partido do Jair Messias Bolsonaro, eu fui acusado de ser homofóbico, de ser uma série de coisas que eu tenho certeza que não sou, machista, homofóbico, que mais? Fascista. Pô, fascista, então é o que mais fui chamado. Mas isso tudo faz parte do jogo da política e da democracia. O que me interessa é que você foi eleita e foi bem eleita. E o que me interessa é o que você está fazendo por Londrina. Então, é claro que eu já vi alguma coisa que você está fazendo na Câmara Municipal, pelo município. Aliás,
Você é do partido do prefeito. Isso, É sou do Londrina. PT. Uhum. Grande Marcelo Bellinati, meu amigo pessoal, por quem eu tenho um carinho extraordinário, um médico intensivista, esteve deputado federal, está prefeito, mas a primeira vez que eu encontrei com ele foi naquele bar, restaurante que tem bem na esquina do Bourbon, que é o tradicional de Londrina, não devia nem me esquecer do nome, que é aquele mais tradicional que está sempre aberto na madrugada. Rodeio? Hein? O restaurante do Rodeio? O Rodeio, que é bem na esquina do Bourbon, ali embaixo. Muito bem, eu estava lá jantando depois de uma jornada política, umas 2 horas da manhã, e o Marcelo foi lá me fazer uma visita, no intervalo, uniformizado como médico intensivista, que ele é profissionalmente, está prefeito, e é bom prefeito, e é um sujeito de quem eu gosto, tenho respeito por ele, entendo que ele é um político honesto, e espero não estar enganado. Ele é honesto ou não? Ele é honesto, eu não posso dizer que ele não é. Londrina esteve aí os últimos 3 anos no ranking de transparência. A gente tem as nossas diferenças, eu estou no partido dele, a gente tem as nossas diferenças em relação ao tratamento precoce, em relação à vacina, mas isso é uma coisa que você está corretíssimo. Ninguém pode acusá-lo de corrupção até o momento, porque ele está. O Ministério Público Federal acompanha a transparência e Londrina estava em primeiro lugar nos últimos 3 anos enquanto ele foi presidente, ou prefeito. Você conhece Karina Gavetti? Conheço sim. Ela está dando uma notícia para nós aqui que fechou o rodeio. Eu fiquei muito triste. Deve ser por conta da pandemia, porque o rodeio tinha a idade de Londrina. Exatamente. Era tradicional aqui, tinha um parmegiana maravilhoso a qualquer horário ali da madrugada. E tinha um garçom, inclusive, que estava lá desde quando abriu. Era um senhorzinho muito simpático. Eu não lembro o nome dele, mas assim como no Bourbon também tem aquele tradicionalíssimo garçom lá do Bourbon, que serve o pão de queijo. Olha aqui, ó, um abraço para Cascavel, que está conosco, né? E quem está conosco é o Derek Zacarias, que já trabalhou com a gente em campanha. Obviamente, se trabalharmos outra vez em campanha, ele vai estar conosco. O Márcio Pereira está dando um pau aqui no nosso prefeito de Londrina, viu? O Márcio Pereira disse que ele não indica o tratamento precoce. Como eu te falei, hoje aqui a gente tem uma diferença muito grande, porque eu já fiz uma indicação para o prefeito, inclusive passou na Câmara, mas ele não proibiu o tratamento precoce, mas ele não incentiva e não põe os postos de saúde, as UPAs, para rodar tratamento precoce. Está livre. O que acontece que eu tenho explicado para as pessoas? Ele não proibiu, tem cidade no Brasil que está proibido falar de tratamento precoce. Em Londrina, o médico está autorizado aquele que sentir-se à vontade a passar o tratamento precoce. Bom, já é. Eu queria que o doutor Feliz, que está lá em Cascavel, que é meu amigo, meu parceiro profissional e tal, falasse para a gente na live como é que o Zé Bonitinho, lá de Cascavel, está tratando a questão do tratamento precoce, porque isso é importante. Que projeto mais importante, já volto a falar de outras coisas, mas que outro projeto importante você tem, que você está cuidando? Olha, na primeira semana de janeiro, eu protocolei 2 projetos bem importantes para a cidade. O primeiro projeto protocolado do ano na Câmara de Vereadores é meu, 001-2021, que é proibindo a linguagem neutra na cidade de Londrina, tanto nas escolas municipais quanto nos concursos. Porque a gente batalhou tanto contra a ideologia de gênero que inventaram outra moda, que é a linguagem neutra. Então, esse meu primeiro projeto já está em discussão, já passou na CCJ. Peraí. O que é isso, linguagem neutra? Linguagem neutra, é que eles tiram o gênero, né, o sexo da palavra, que aí começa a falar umas coisas bem bestas, assim, elos,
não existe mais o feminino, nem o masculino, Peraí. é uma coisa ridícula. Eu comecei a entrevista chamando você de menina, porque você tem idade, você é mais nova que minha filha, está no intermediário entre minha neta mais velha e minha filha. Então, para mim, você é menina, um tratamento respeitoso pela idade que eu tenho e pela idade que você tem. Como é que eu teria que te chamar na linguagem neutra? Na linguagem neutra é meninix, menine, menine, ao invés de falar menina. O que é isso? É uma completa idiotice da esquerda, Que né? idioma é esse? É o idioma dos retardados, eu costumo dizer, porque você parece um imbecil falando, né? Dá até vergonha de explicar o que é linguagem neutra. Mas, infelizmente, a gente já sabe de cidades que os professores, ao invés de ensinar o português correto, está ensinando já a linguagem neutra. Olha, eu quero te dizer o seguinte: acabei de dizer, eu sou avô, tenho uma neta, entre minha neta e minha filha, você está no meio. E eu tenho uma preocupação extraordinária com o presente e com o futuro do meu país. Sim. E eu me sinto à vontade de falar sobre a minha preocupação com alguém que tem a sua opção definida por si mesmo aos 12 anos de idade. Mas você já explicou aqui que você definiu sua opção porque você quis, você entendeu e tudo mais. O que me assusta é a condução e glamourização dessa coisa de menine, do cara não saber se ele é guri ou se ele é guria. Espera aí, já é difícil para quem como você, e você mesmo já me disse isso, que é difícil mesmo para você que definiu o que queria ser aos 12. Sim. E sabe, e está sem ter essa coisa de estar no meio do caminho, que é a pior coisa que pode existir, que é o Fernando Henrique Cardoso, o cara que está em cima do muro a vida inteira, até os 90 anos, não desce do muro, está sempre andando no muro. Nunca. Isso é uma dificuldade histórica para o cidadão. Agora, essa glamourização que você atacou com tanta perfeição, dizendo, não me enche o saco, eu sou o que eu sou, eu trabalho para caramba, cheguei onde eu cheguei, não é porque eu tenho um estigma, porque eu tenho uma história que minimiza minhas qualidades, e sim, eu cheguei onde eu cheguei porque sou briguenta, sou braba, chego orelho na tigrada, e é o que você faz, e é por isso que você teve os votos que teve em Londrina. Então, eu não quero voltar ao assunto, mas é impossível não falar sobre isso, porque é o seguinte, toda vez que você fala em pátria, eu vi a entrevista que o jornalista de merda lá de São Paulo fez com você, e que te atacou, inclusive, sob o ponto de vista familiar, né? Sim. Dizendo o seguinte, como é que ela pode defender a família se ela tem a opção que tem? E aí eles dizem que homofóbicos somos nós, os da direita. É nós que somos homofóbicos. Eles nos acusam do que eles são. Essa é a grande verdade. Então, esse repórter, ele fez exatamente isso. Ele falou assim, como é que você pode dizer que você não vai lutar pelo público LGBT, sendo que você é? Por que você está lutando pela família, sendo que você nem tem uma família? Você não pode ter uma família? Eu falei, peraí, eu tenho família sim. Inclusive, eu trabalho muito que é para poder bancar minhas contas desde os meus 18 anos. Agora, ser obrigada a levantar a bandeira dessa forma, de uma forma idiota, me colocando no chão, onde eu sou a coitada, jamais. Eu vou te contar uma coisa, Gê, que eu não costumo falar muito para as pessoas, mas quando eu tinha 12 anos, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, eu tenho uma namorada na escola e você sempre me pediu para ser verdadeira com você, então eu quero te contar isso, e eu não sei qual vai ser a sua reação, mas está acontecendo isso. A minha mãe olhou bem para minha cara, hoje. Primeiro que ela olhou e falou assim, isso é piada ou você está de brincadeira? Não, eu falei, estou falando sério porque você me pediu para ser verdadeira. Daí ela, porque a gente sempre teve isso em casa. Verdade acima de tudo. Então eu cheguei e contei, minha mãe tomou um susto, só que ela falou assim, o negócio é o seguinte, Jéssica, você não é vítima da sociedade, você não precisa expor isso para todo mundo, esfregar isso na cara de todo mundo. Quando você tiver a sua namorada, você faça o que tiver que fazer com a tua namorada, beijar, abraçar.
aonde você estiver em lugar íntimo de vocês. Você não precisa levar isso para a rua, não precisa esfregar na cara das pessoas, que ninguém é obrigado. As pessoas têm que te respeitar, mas não são obrigadas a engolir a qualquer custo. Então, assim, a minha mãe foi muito sincera comigo. E aí eu comecei a ver uma coisa que as pessoas falavam assim, homossexual tem que beijar mesmo na rua. E aí começou um tal de beijaço. Quando eu tinha 13, 14 anos, começou um tal de beijaço nos shoppings daqui de Londrina, que os homossexuais tinham que ir lá e ficar se beijando na frente da família. Foi a primeira vez que eu entendi que eu não ia ser defensora de movimento LGBT. Porque eu dizia, negativo, eu não vou. Não existe a menor chance de eu sair da minha casa para ficar esfregando na cara das pessoas que estão no horário de lazer o que eu sou, o que eu deixo de ser. Eu não preciso ter intimidade com ninguém na frente das pessoas para afirmar o que eu sou. E eu acho que foi isso que foi mudando a minha cabeça, sabe? De não aceitar esse tipo de coisa. Aliás, deixa eu te fazer uma colocação. Se você puder, põe uma fotografia tua, que eu já vi várias vezes, abraçada com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro te conhece muito bem, Sim. e sabe bem quem você é, quais são as tuas opções, e o Bolsonaro é muito acusado de homofóbico, etc. e tal. E eu sei, porque eu já vi, que ele faz festa para você e gosta de você. Sim, Né? é Então, verdade. também é necessário que as pessoas... Porque eu fico escutando as pessoas falar que o Bolsonaro é racista, aquele negão que está com ele sempre, o deputado do Rio de Janeiro. O Eu vou Hélio te contar Negão. uma história. O Hélio. Eu vou te contar uma história. Eu fui no Palácio um dia e era um momento que a gente precisava ter uma fotografia e tal, porque a gente estava começando esse trabalho aí do Aliança, que, por força da legislação, não pôde evoluir e tudo mais, mas era importante que eu tirasse uma fotografia com o presidente naquele momento. O Hélio é tão grudado no presidente que eu estava do lado do presidente e fui tirar uma fotografia. O Felipe Barros, que é o deputado federal e de Londrina, estava junto nesse momento. Aí eu falei para o Hélio, ô negão, desencosta um pouco, pô, eu preciso tirar uma fotografia com o presidente, larga de ser xarope. E ele é um sujeito muito simpático, né? Você também o conhece, cheio de dar risada, deu risada e saiu do lado para eu poder tirar foto. Mas o presidente não faz nada sem convidar o Hélio, que é um amigo dele, de armas, etc., e de antes de política e tudo mais. Então, as pessoas estigmatizam sem conhecer. Se utilizam de jargões e esquece que quem chamou as mulheres degreludas foi Luiz Inácio Lula da Silva. E basta ver o Google, etc., para lembrar que eu não estou aqui, acho um termo horroroso, só repetir, assim como uma forma de ilustração da conversa que a gente está tendo. Né? Mas essa questão de nos tratar como gado, eu acho muito engraçado. Hoje eu vi uma piada na Bandeirantes, que nós teríamos, o nosso governo, o nosso presidente da República, que nós teríamos pago mais caro. A Bandeirantes, como todo mundo sabe, foi vendida para o governo chinês, a rede Bandeirantes de rádio e televisão. E aí tem os jornalistas que ficam fazendo palhaçada lá, dando risada todo dia, umas moças, o tal de Megali, eles se acham os mais engraçados do mundo. E aí ficam brincando com homossexuais quando o jornalista deles é o Macaco Simão, que é assumidamente homossexual. E isso não lhe tira o brilho nem a graça, porque ele realmente é muito engraçado. Mas é um antibolsonarista, como todos eles são. E a brincadeira deles hoje era dizer que nós pagamos mais caro a vacina da Índia, porque na Índia o gado é sagrado. Então, nós achamos interessante pagar mais caro a vacina da Índia. Pois eu prefiro ser chamado de gado, e sou, assim como você, constantemente ridicularizado, me chamam de burro e tal, pelo fato da opção que nós temos. Eu prefiro ser chamado de gado do que compactuar com ladrão. Com certeza. E sempre continuamos a pensar a mesma coisa. Eu hoje fiz editorial na rádio de manhã, estou escrevendo no jornal amanhã que o presidente tem a maior chance da história dele para fazer um grande divisor de águas. Um grande divisor. Qual é o divisor? É o divisor de que, se existe algum indicativo de corrupção
nesse governo, afasta todo mundo, investiga com profundidade, absolve os inocentes e dá culpabilidade para os culpados e vai todo mundo bater caneca na grade na cadeia. Exatamente. Eu concordo com você. É uma excelente chance. Quem for inocente, ponto, está aqui de volta do lado, e quem tiver culpa, que o peso da lei caia sobre essa pessoa. Eu costumo dizer sempre, sobre o gado que você estava falando, antes ser gado, né, do que ser uma mula. Então, assim, a gente é gado, nós somos gados, beleza, mas a gente não é mula, a gente não tem bandido de estimação, a gente acompanha de perto o trabalho do nosso presidente. Ninguém, nem a esquerda acompanhava o trabalho do Nove Dedos. Nem eles acompanhavam dia após dia. Nós somos gados porque nós acompanhamos dia após dia. E aí, e o fato da gente acompanhar, a gente percebe o quanto ele tem sido atacado. Cada dia é uma história diferente. E a gente consegue, naquele mesmo dia, comprovar, ó, não, é mentira, isso que tá errado. Ou, ó, tem alguém armando aqui. E eu tenho visto isso hoje, eu trago para a minha realidade aqui no município, como vereadora. Infelizmente, o serviço público, ele está lotado de comunista, de esquerdista. Infelizmente, a gente sabe que quando a gente entra ali dentro de uma prefeitura, dentro de uma Câmara de Vereadores, você sabe que você vai encontrar metade que quer ver você pelas costas, que se puder vai te prejudicar. Vou dar um exemplo para você, não vou citar um nome, porque eu também não estou querendo levar processo, mas a gente tem uma funcionária na Câmara que ela deveria cuidar da imprensa dos vereadores. E ela sempre faz de tudo para o meu nome ficar apagado, para o meu nome não aparecer em nada. Eu tomo grandes atitudes dentro da Câmara, eu vou para cima, e ela prefere falar do tiozinho que está discutindo o nome da praça do que da vereadora que pôs uma máscara e entrou dentro da UPA, lotada, superlotada, para conferir o oxigênio. Então, ela está sempre ali boicotando. Isso é na minha realidade, que é pequena, é aqui como vereadora. Imagina o presidente lá, cercado daquele monte de pilantra que, com todo esse tempo de PT, eles foram escalando, foram enfiando gente deles. Então, aquele cara, ele pisa o tempo todo em ovos, o tempo todo ele está ali, pronto para tomar uma facada nas costas. Aí, ó, essa foto sou eu e minha esposa e o presidente. Essa foto que está aparecendo. O presidente parece estar chorando ali. Chorando de rir toda vez que a gente se encontra, que minha esposa tá junto, ele sempre faz uma piadinha, olha, você roubou uma linda moça do nosso time hétero, hein? Tira o olho que essa aqui é muito minha, viu? Então, só lembrando, o presidente é um sujeito normal, como qualquer outra pessoa, etc. Só que imagine, a gente que apanha na rede social, você e eu estamos acostumados com esse tiroteio diário e tal, a gente sabe como é que é. E muito embora a gente já tenha o couro duro de apanhar e tudo, pega, né? Porque a gente lê, são referências que os filhos da gente leem. Eu já tenho neta com 12 anos, 10, mesmo um menino de 7, já consegue ler as coisas e ver o que falo do avô e tudo mais, por questão ideológica. A gente está, mesmo tendo couro duro, é difícil de apanhar bastante e tal. Agora, imagine o presidente que apanha de manhã, de tarde, de noite e de madrugada quando ele está dormindo, né? Sim. Porque ele também continua apanhando de madrugada. E assim mesmo, daí me parece o grande mérito, eu sei que está pau a pau, mas assim mesmo nós temos uma perspectiva de voto para o presidente de 60 milhões de brasileiros. Eu sei que o outro lado também tem, eu não entendo muito como, mas assim como eles chamam a gente de gado e tal, e eles não entendem como é que nós temos 60 milhões de possíveis votos, eu também não entendo como é que eles têm, e como é que eles conseguem dizer para mim que o sujeito que eles idolatram, que eles mitificam, é inocente, apesar de ter sido condenado por 9 juízes diferentes.
foi absolvido por um advogado que foi colocado lá na Suprema Corte, né? Por um, mas foi condenado por 9, e sentenças muito longas e tal. Ainda hoje foi confirmada a suspeição do juiz Moro. 7-4 foi a decisão. Eu só quero lembrar que o juiz Moro só foi considerado suspeito porque ele declinou da carreira de magistrado e foi ser ministro do governo. Porque jamais ele seria declarado suspeito se ele ainda estivesse na magistratura. Jamais seria, porque aí o espírito de corpo, etc. Eu queria ver a Rosa Weber votar contra ele. Queria ver, ele trabalhou com a Rosa Weber, ele fez voto para a Rosa Weber. Mas o Brasil, as pessoas esquecem e tal. Eu nunca fui defensor do Moro. Não estou aqui fazendo proselitismo nem defesa do Moro, que fique bem claro. Sim. Mas o Carlos Gilmar, que é um chapéu, um boné igual ao teu. Estava demorando para alguém pedir o boné. Carlos, esse é único, é filho único. Mas esse boné nós precisamos fazer para a campanha de 2022. Carlos Gilmar, de onde que você é? Escreva aí para a gente na rede social de onde que você é, porque vamos ver se a gente arruma um boné para você. Eu gostei aí do teu pedido. Me diga, Jéssica, qual é a tua perspectiva para o ano que vem? Você vai continuar vereadora? Porque a maioria se elege vereador. Aqui em Curitiba tem um cara que se elegeu vereador do Bolsonaro. Ele nem é do Bolsonaro, mas tá ligado aí, tá ligado. E já é candidato a deputado federal, deputado estadual, não sabe bem o que quer. O que você quer? Olha só, eu tenho respondido isso para muitas pessoas. O fato de ser presidente do Direita Paraná, muitas pessoas me procuram, olha, você vai sair, deputado estadual? Eu quero votar em você. Eu digo, olha, eu não tenho pretensão nenhuma de ser candidata ano que vem, porque eu tenho uma missão para cumprir como vereadora. Então, assim, eu tenho as 10 propostas que eu fiz, que é liberar o comércio da nossa cidade, porque eu não sei se você sabe, hoje Londrina é conhecida como uma cidade que bate a porta na cara do empresário. As empresas chegam aqui, a gente manda embora. Está faltando emprego, a gente manda embora. A gente não oferece um imposto, a gente não oferece um terreno. Então, eu tive esse comprometimento. Então, hoje eu sou o presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, e o meu objetivo é mexer no plano diretor da cidade, destravar a cidade, que é para conseguir fazer a nossa economia render. Então, se eu não cumprir, não existe a menor chance de eu ser candidata. Eu sei, conheço já nomes que se tornaram vereadores, inclusive aí em Curitiba, que estão com essa garganta de vou ser deputado, vou ser deputado federal, e não consegue pensar e não consegue honrar com o salário que recebe de vereador. Porque, peraí, você pode até querer ser deputado, você pode ter esse sonho, só que primeiro você tem que honrar seu trabalho. E o trabalho que eu tenho feito, indo para as ruas, indo visitar comércio, isso aqui não faz ninguém virar deputado estadual, não, viu? Não faz. Então, eu fiz um comprometimento com a minha cidade, como vereadora, e se eu não cumprir, não existe a menor chance de eu sair. O Felipe Barros vai ser candidato novamente a deputado federal. A última vez que nós conversamos, ele falou para mim, Jesquinha, você tem chance, vamos pensar. Eu falei, olha, eu vou pensar isso o dia que eu terminar as minhas 10 metas. E se tiver passado já a campanha, sinto muito, fica para uma próxima. Então, assim, eu não entrei com essa mentalidade. Eu já notei, viu, Ogier, algumas pessoas em constante campanha para 2022 que acabaram de se eleger. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpe, para uma dama nunca se pergunta a idade, mas você é muito jovem. Quantos anos você tem, Jéssica? 28. 28, e já tem uma carreira política na segunda cidade mais importante do Paraná e talvez a segunda cidade mais importante do sul do país, não sendo uma capital de estado, né? Não sendo Porto Alegre, ou Florianópolis, ou Curitiba. Londrina é uma cidade emblemática na história desse estado, na história do país. É uma honra para qualquer pessoa ser vereador numa cidade do porte de Londrina.
E importante, assim, que eu queria dizer para você, eu fico sensibilizado quando alguém fala em destravar a economia, em destravar esta cidade. Por quê? Kainan Lucas, um abraço para você, irmão. Por que eu digo isso? Porque em outras cidades do Paraná você está vendo um perfil de crescimento extraordinário. Vou citar rapidamente para você Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava, Pato Branco, Francisco Beltrão. Eu não tenho ido. Recentemente eu não fui a Campo Mourão, eu não sei como está. Eu fui a Toledo ano passado, fiquei de boca aberta. E Londrina não está acompanhando os londrinenses que estão assistindo. Me desculpem, eu amo Londrina, tenho o maior respeito por essa cidade, mas Londrina obstaculiza o seu crescimento, criando essas dificuldades. Ainda bem que você tem essa consciência. Como é que está esse trabalho? Olha, infelizmente, o Ministério Público de Londrina ele mais atrapalha do que ajuda. Desde o começo da campanha, ele tem... desde o começo da campanha, ó, falamos de campanha, desde o começo da pandemia, ele tem sido um grande problema aqui para o comércio londrinense. O prefeito libera, o Ministério Público pede para fechar, o governador libera, o Ministério Público pede para fechar. E quando eu peguei aqui a presidência da Comissão de Política Urbana, a gente precisa colocar aí audiências públicas para começar a discutir já o plano diretor, que é o que vai destravar Londrina. E o Ministério Público entrou com um ofício aí para proibir todas as nossas audiências públicas. E enquanto eu não conseguir realizar uma audiência pública, eu não consigo começar a discutir o plano diretor. Não dá para fazer audiência pública remota? Exatamente, a gente sugeriu isso, a gente sugeriu ir num grande, no Moringão, aqui Sim. Em Londrina. Ginásio lindíssimo do nosso Paraná. Isso. E todos tiveram... 12 mil pessoas sentadas no Moringão, cabe. Exatamente. E aí, mesmo assim... Cadeira na quadra e tal. 12 mil espectadores, se tiver um jogo de vôlei ou basquete. Se usar a quadra, cabe mais gente. Exatamente. Só que, mesmo assim, o Ministério Público nos barrou, e tem barrado. Jéssica, uma pergunta. E o Ministério Público, quando atua no seu desiderato, no seu dia a dia e tal, ele trabalha de modo remoto ou não? Não. Claro que trabalha. Eles têm que trabalhar como nós estamos aqui agora. Ah, sim, exatamente. Então por que você não pode fazer uma audiência assim? Não tem o menor cabimento, que o que eu disse a última vez que a gente discutiu sobre esse assunto é que eles querem, de fato, continuar travando a cidade de Londrina, continuar perdendo. Nós perdemos recentemente uma grande indústria que faz capacetes para Ponta Grossa, tudo que passa aqui, que o londrinense brilha o olho, vai embora para Ponta Grossa. E a gente acaba vendo que o Ministério Público não tem vontade nenhuma de ver Londrina crescendo. Mas veja, Ponta Grossa passou durante muito tempo com um raciocínio mais ou menos similar a esse que está orientando agora algumas decisões de Londrina. Só que nós, os paranaenses, o senhor governador do Paraná, o senhor secretário de Planejamento, né, as autoridades do Estado, os senhores deputados federais e estaduais têm que ter uma preocupação, porque quando a gente vai a Londrina, o que você vê sob a ótica do crescimento urbano, sob a ótica das edificações, é um espetáculo. A Plaenge, que é uma empresa de Londrina, domina hoje o comércio de imóveis de Curitiba. Ela briga com uma outra construtora aqui de Curitiba, de tão importante que a Plaenge é. A Plaenge é a maior construtora, por exemplo, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É uma empresa extraordinária, que dá orgulho. Até no Chile já está fazendo grandes empreendimentos. Pois é, dá orgulho para os paranaenses saber que são empresários, 2 guris de Londrina, né, de um mérito extraordinário, e, de repente, você vê que não tem um shopping novo,
porque tem problema. Você vê que não tem grandes edificações de fábricas, de Sim. geração de emprego, geração direta de riqueza. Alguma coisa está errada, porque Londrina é polo, Londrina tem a possibilidade de logística extraordinária. Agora, me parece uma omissão coletiva. Olha, hoje a gente forma aqui em Londrina 1.000 engenheiros por ano. A impressão que dá é que Londrina virou uma cidade hospedeira. Eles vêm, se formam e vão embora. Eles vêm, se formam e vão embora. A hora que o jovem começa a lucrar, que o jovem começa a ter trabalho, ele vai embora daqui, porque Londrina não tem. Não dá para esquecer, muito embora eles tenham toda a bronca ideológica que tem com a gente, mas não dá para esquecer que a maior universidade do Paraná, fora a Universidade Federal do Paraná, é o UEL. Sim. Que é de Londrina, que nos dá um baita orgulho, que formou... Inclusive, eu moro aqui na frente, no prédio, nos prédios em frente ao UEL aqui. Os meus vizinhos não gostam muito de mim, mas tudo bem. E dali saem excelentes profissionais. E a gente, Londrina virou uma cidade hospedeira. O nosso PIB vem do comércio, só que o salário do comércio é baixo. Então, a cidade não evolui economicamente. E esse foi o meu maior comprometimento. Eu vou defender a parte ideológica, mas o principal eu venho de uma família de contadores, inclusive minha irmã, que foi embora para Curitiba, onde hoje ela é contadora das empresas de ônibus aí, porque aqui em Londrina não tinha para onde crescer nessa parte. E os meus irmãos que são contadores sempre me falam: Jéssica, não dá para abrir uma empresa em Londrina, Jéssica, não dá para lucrar em Londrina porque a prefeitura o tempo todo corta. E eu comecei a estudar por que isso. Por que a gente não consegue gerar emprego? E aí chegamos no ponto principal, que é o plano diretor. O nosso zoneamento de Londrina parece uma coxa de retalhos, não tem cabimento. Então, assim, é a minha missão principal aí, lutar pela economia da cidade. Eu tenho irmãos mais novos, tenho filha, preciso deixar uma cidade boa para eles. Quantos anos tem tua filha? 9 anos. Você tem só 28, guria. Ela é filha da minha esposa, tá. Que Okay. tem 30, que também não é muito mais velha do que eu. Outra guriazinha também. Com 30, outra menina também. Bom, a questão é a seguinte: quando alguém diz eu vou ter que manter o meu mandato, eu me lembro do Dória Calcinha Apertada. É a minha primeira lembrança. Sim. O Dória foi eleito prefeito da maior cidade da Latinoamérica. Correto. Não ficou contente. Deu um pulo para ser governador. Fez mais. Agora, ele não tem a menor chance, ele é um palhaço, mas, de qualquer maneira, ele quer ser presidente da República. Eu acho o seguinte: é deplorável quando o sujeito se elege para um cargo. Sim. E não termina esta missão. O sujeito que é eleito para deputado federal, tá bom, se ele foi 4 vezes deputado federal, é lícito que ele pense em ser governador ou pense em ser senador da República, etc. Ok, eu compreendo. Olha, tem algumas pessoas que estão fazendo uma colocação. Boa, esse é meu governador. Obrigado ao Nelson, obrigado ao Giovanni. Eu quero dizer o seguinte: eu fui candidato, sim, a governador. Fui traído pelo meu partido, que impugnou a minha candidatura. Mas eu tenho muita honra de ter sido candidato a governador do estado do Paraná. E gostaria muito de, se eleito tivesse sido, de colocar em prática exatamente aquilo que eu imaginava para o meu Paraná. Sim. Que era um governo voltado à verdade, voltado à família, à economia liberal, voltado ao crescimento do meu povo, voltado a uma educação pública de qualidade, voltado à segurança pública, à valorização dos profissionais de segurança, enfim, de tudo aquilo que me emocionou durante a campanha e que me emociona quando eu falo
do meu Paraná. O governador promoveu Ponta Grossa, diz o Walter, para receber a escola de sargentos. Londrina estava no páreo, mas foi preterida. Eu me lembro até que foi uma bandeira do deputado federal Felipe Barros. Aliás, Felipe Barros, um abraço para você. Faz tempo que eu não consigo falar com você. Outro dia eu consegui falar com os 3 deputados federais de São Paulo, com você eu não consigo. Tomara que você lembre que eu existo. Viu, Filipão? Felipe é que nem um filho para mim, então eu me dou o desfrute de brincar com ele, né? Mas, Jéssica, eu queria te dizer que faça alguma coisa por Londrina, que marque teu nome, que marque tua passagem, que justifique aquilo que o eleitor, que foi o teu eleitor, fez colocando você na Câmara Municipal. E quem elegeu você não elegeu por causa de bandeira, de postura pessoal. Quem elegeu você foi por ideologia e pelos teus projetos. Exato. Né? Exatamente. Deixa eu fazer uma observação. Tenho certeza que se você tivesse no cargo de governador, você jamais deixaria a saúde do Paraná na mão de um petista. Eu tenho certeza que você não faria tamanha traição com o povo paranaense dessa forma. Não faria. E eu queria dizer o seguinte: hoje pela manhã eu fiz uma colocação que eu vou repetir agora. Eu queria muito saber quem é que está mentindo. E vou fazer uma colocação especificamente sobre Curitiba, porque o prefeito de Curitiba disse que não tem vacina. A secretária de Saúde de Curitiba foi suspensa a vacinação hoje aqui em Curitiba, Jéssica, caso você não saiba. Suspensa a vacinação neste período. O Paraná recebeu 400, não sei quantas mil vacinas ontem. Hoje, suspensa em Curitiba, porque existe uma briga política hoje entre o governador e o prefeito municipal. Sim. Eu não sei, eu só não estou afirmando porque eu não tenho convicção. Eu não sei quem está mentindo, quem não está. Porque não seria não seria jamais do meu feitio omitir. Se eu soubesse que seu governador é mentiroso ou seu prefeito é mentiroso, eu diria a dupla gordo e o magro. Se bem que o governador está gordote também, né? Muita beira, muita costela gorda e tal, ele deu uma engordada. Mas, de qualquer maneira, um é bem mais gordo, o outro não é tão gordo assim. Eu não sei quem mente, mas alguém está mentindo. Porque o ministro da Saúde determinou a entrega de quase 500 mil vacinas aqui na segunda-feira. Então, quando as pessoas transformam um assunto como vacina em bandeira política, as pessoas estão abrindo mão do compromisso mais sagrado de todo e qualquer representante público, de todo e qualquer político que venha a ser. Um compromisso republicano, compromisso com o bem-estar do povo. Ser vereador em Londrina é muito honroso. Ser prefeito de Londrina, não menos honroso. Prefeito de Curitiba também é muito honroso, mas muito mais honroso é ser governador do estado do Paraná. É ser responsável pelos 399 municípios desse grandioso estado, que é o estado de todos nós. E, às vezes, me parece que estas autoridades, por maior que seja a sua nomenclatura, por maior que seja a liturgia dos seus cargos, etc., não percebem a grandeza da missão que lhes foi dada pelo poder superior. Eu sinto isso, às vezes. Colocar um petista para ser secretário de Estado talvez seja pagar uma conta de alguma coisa que foi feita lá em Apucarana, tipo asfaltar a entrada de alguma coisa, por aí, né? Que você sabe o que é. Olha, é o que você falou. As pessoas, nesse período de pandemia, elas estão deixando de cumprir com a maior missão delas, que é cuidar do bem-estar das pessoas. E eu não consigo entender até hoje qual é a matemática desse secretário petista, que é um sem vergonha, e eu já falei isso, e ele sabe que não adianta ele mandar a polícia de novo atrás de mim, que eu não tenho medo dele. Ele já fez isso. Atrás de você? Ele mandou o COP, que é uma operação especializada em pegar assaltante de banco, sequestrador,
Sim. traficantes dentro da minha casa para me buscar, para perguntar por que eu estava criticando ele nas minhas redes sociais. E fui levado para a delegacia com um motivo tão idiota desse, foi gasto dinheiro público, mas tudo bem, já mandei o recado para ele. Eu não tenho medo de intimidação. Mas a grande questão é que vamos fazer a teoria da conspiração, tá, Ogier? Nós temos um secretário de saúde petista. O que ele mais quer que dê errado nesse período? Bolsonaro, governo federal, ele quer que o governo federal saia ruim dessa. Eu não consigo crer que o Beto Preto, nesse momento da vida dele, ele conseguiu tirar aquele coração vermelho petista dele, aquele amor que ele tem por Gleice Hoffmann, por Lula, para pensar na nossa saúde. Então, eu tenho plena convicção que o nosso secretário de saúde faz corpo mole para ver a bomba estourando lá para cima, quando a gente fala de governo federal. Sobre a parte do que está acontecendo aí em Curitiba, é uma guerra de ego muito grande, né, entre governador e prefeito. E por quê? Porque o governador se esqueceu que ele é governador do Paraná e ele quer ser governador só de Curitiba e região metropolitana. Eu tenho dito isso nas minhas redes sociais. Governador, não esquece do interior não, viu? O senhor é governador do Paraná inteiro. Mas o governador não deveria esquecer do interior do estado, porque o governador tem o princípio da vida dele ali em Marumbi, que é do lado de Apucarana, Sim. E em Jandaia, que fica entre Apucarana e Maringá, que está no caminho. A Érica Prado diz o seguinte: que bênção, pena que cheguei agora, mas estou acompanhando você desde o início. Sou de Campinas, fico muito feliz e tal. Eu queria saber se ela falou para você ou para mim. Como ela é muito moça, ela deve estar falando com você. Ela acompanhou você desde o início, porque eu sou muito velho para ela ter me acompanhado desde o início. De qualquer maneira, Érica, muitíssimo obrigado. O problema dos políticos, e graças a Deus essa praga não pegou em você, até pelo teu estilo pessoal. Aliás, por que Jessicão é opressora, hein? É porque eu tenho 1,80 m e 150 quilos. Não tinha como ser Jessiquinha. O nosso amigo Felipe Barros, ele não consegue me chamar de Jessicão. É só Jessiquinha para lá e para cá. Eu também, né? Exato. Eu falo Jessiquinha, menina e tal, eu também não consigo falar. Eu falei, gente, eu tenho 1,80 m, 150 quilos, eu pareço um armário em pé. Eu falei, não tem condição de ser Jesquinha. E ficou, algumas pessoas das manifestações, lá na época do impeachment da Dilma, começaram. É Jescão, Jescão, Jescão. O que me ajudou também nessa campanha, porque aqui em Londrina nós elegemos 2 vereadores da causa animal, e eu descobri que eu recebi alguns votos, porque o pessoal achava que eu era da causa animal. Então, tudo bem, deixa o Jessicão. Acontece o seguinte, gente, a Jéssica ela faz esse perfil e tal, mas eu, cada vez que a encontro, dou-lhe um abraço carinhoso e fraterno. E é um abração, porque ela é grande mesmo, então não dá para ser um abracinho, né? Mas eu tenho muito prazer em conversar com a Jéssica, porque a gente pensa muito igual e apesar dessa enorme diferença de idade, a gente encontra consonância em muita coisa que a gente pensa. Eu quero te dizer o seguinte, Jéssica, eu estou fazendo esse programa terças, segundas e quartas, e eu tenho muito interesse em divulgar as causas da direita Paraná. Eu tenho conversado muito com um genro meu chamado Henrique, que está aqui do meu lado, e o Henrique, que é um ferrenho defensor, aliás, está na minha casa, né? Ia ser o que se não fosse um ferrenho defensor do nosso Jair Messias Bolsonaro. E o Henrique manifesta uma preocupação enorme, que é a união da direita. Eu preciso conversar com você e nós precisamos tratar de uma estratégia, um norte, porque eu estou percebendo que, apesar do teu esforço, o ego das pessoas está minando a ideia de que nós temos que estar unidos
e eventuais candidaturas, eventuais decisões que nunca podem ser pessoais, porque quando o sujeito se lança candidato dele mesmo, a tendência é uma derrota claríssima. Sim. Né? Então, é muito, muito importante, na minha leitura, que a gente volte a enfatizar que o movimento de direita conservadora independe de egos, independe de vontades e independe de causas políticas imediatas. Exatamente. Infelizmente, a gente tem uma guerra de ego gigantesca. É um tal de quem quer ser o líder, de quem vai ser o próximo candidato. Em Curitiba, eu até aproveito já para dizer que quero muito conversar com você, quero subir para Curitiba e fico o final de semana na casa da minha irmã, a gente se encontra, porque é uma das principais, é a principal cidade do Paraná, é a capital. E, infelizmente, as 4 pessoas que eu tinha em Curitiba, que me ajudavam, os jovens barulhentos, se perderam a base de valor, a base de emprego, e abandonaram o que é o principal, que eu falo assim, gente, seu coração tem que bater mais forte a hora que você estiver fazendo um trabalho, não é porque a pessoa te oferecer um salário que você vai mudar a tua direção. E, infelizmente, eu perdi pessoas aí por pura ganância própria e esquecer do principal, que é um ato de patriotismo. A união da direita é um ato de patriotismo, porque se a gente não se unir agora, esquece. Nós vamos enterrar o Brasil, porque é o que você falou, tá acirrada, a competição tá acirrada para 2022. Eu falei de minhas netas, e uma delas está na minha casa agora. E falou para o pai, que é o Henrique, apareça aqui. Não. Cadê o Henrique? Está aqui do meu, vem aqui. É filha desse rapaz que está filho da minha filha e filha, ao contrário, é filha desse rapaz que está aqui comigo, que é um homem de imprensa, um homem de esporte e tudo mais. E a minha neta, filha do Henrique, disse para o pai o seguinte, um pouquinho antes de começar essa nossa conversa aqui, que é uma conversa de amigos, familiar e tudo mais, muito mais do que uma live. Aí a neta falou assim, pai, porque meu genro e minha filha fizeram pós-graduação no Canadá, quando se formaram aqui, daí eles ficaram um ano no Canadá. Pai, se o Lula ganhar, nós vamos para o Canadá? A meia hora atrás, antes de começar a live. Aí ele disse, bom, filha, se vamos para o Canadá, eu não sei, porque eu não sei como é que está a economia lá. Quando eu fui lá com a tua mãe, era mais barato e tal. Mas se não conseguimos ficar aqui, nós vamos conseguir. E não mesmo, né? Porque você imagine se esse retrocesso nacional acontecer. Por isso, a responsabilidade de união da direita conservadora, que somos nós, Sim. Somos nós, e não adianta dizer que não somos, e quem nos representa, sob o ponto de vista político nacional hoje, é o presidente da República. Sim. E a missão maior, as pessoas esquecem disso, mas a missão maior está na reeleição do presidente. E essa missão a gente precisa exercitar com responsabilidade. Porque a maioria diz o seguinte, não, eu vou apoiar o Bolsonaro, mas o meu número vai ser número tal. Quer dizer, eu vou apoiar Miguel, né? Então, vamos falar realmente, você e eu, e vamos ultimar a construção dessa proposta. No mais, agora, eu quero... Agora, em julho, tem recesso e eu pretendo subir aí em Curitiba para a gente sentar e conversar. Perfeitamente. Como é o nome da sua esposa? Maiara. Maiara é o nome de uma grande jogadora de vôlei. Uma levantadora extraordinária. Que time joga? Não me lembro, mas é uma jogadora de ponta de televisão. Maiara, muito obrigado por nos emprestar a Jéssica nesse horário de jantar, né? Ela está quase terminando, eu já estou sentindo o cheiro. Estou sabendo. Aqui também já me deram uma dura. Então, Jéssica, do meu coração, muito obrigado. Um beijo carinhoso a você e vamos juntos trilhar esse caminho da construção da união.
Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo pelo convite. Eu gosto disso. A gente tem uma afinidade tão boa nesse termo da política que vira uma conversa gostosa e vai longe. A gente toma bronca porque passou o tempo que era para estar. É verdade. A gente se entusiasma. Mas eu quero agradecer. Eu sei que você está empenhado, que você não desiste, que já avacalharam muito com você. O Paraná perdeu muito quando a gente sabe quem foram os bandidos de dentro do partido que te boicotaram, que te deram uma facada nas costas, e nós perdemos muito. Talvez a gente estivesse muito, muito, muito diferente nesse período de pandemia, não estaríamos passando por tantas coisas difíceis se você não tivesse sido boicotado, porque o Paraná reconhece o seu valor, reconhece a sua inteligência e o seu amor à pátria. Com certeza, se você não tivesse sido boicotado, você seria o nosso governador. Mas aí eu digo sempre uma coisa: Deus está vendo tudo, tá? E o tanto que tem o diabo para arrancar, tem Deus para trazer e te retribuir. E a gente sabe que nós vamos ter uma chance novamente, a gente sabe que a gente tem que se unir novamente, e eu me comprometo, assim que pisar aí em Curitiba, vou mandar uma mensagem para você, estou chegando, porque a gente precisa sentar, conversar e bolar uma estratégia daqui até 2022. Muito obrigada a todos que nos assistiram, não se esqueçam de compartilhar. Muito obrigado a todos. Um abraço. Eu quero te dizer o seguinte, eu só esqueci de fazer uma pergunta para você. Como é o nome da tua mãe? Da minha mãe é Josi. Quando você contou um pouco da tua história, você ensinou para todos o que é ser mãe. Quando a senhora, sua mãe, Josi, disse a você, criança de 12 anos, como é que você devia trilhar um caminho, ela escreveu uma história de maternidade. Ela escreveu uma história de caráter e de grandeza, de coração. Ela escreveu como uma pessoa pode gerar e pode contribuir para que outra pessoa possa construir uma caminhada do bem. Ela te transformou numa mulher decidida e numa mulher útil à sociedade, que presta um serviço extraordinário e que, se Deus quiser, vai fazer passar o novo plano diretor de Londrina, para a sua glória de trajetória política, mas muito mais do que isso, para a glória de todos os londrinenses. Muito obrigado e muito boa noite. Muito obrigado, meu amigo. Boa noite.